E é isso aí, galera! Uma boa noite pra você. Entra agora ao vivo aqui pelo meu Facebook e também pelo meu canal do YouTube. A edição de hoje do Pacificador. E esse tema de hoje, eu confesso aos senhores que eu estava muito ansioso pra gente conversar. Primeiramente, vai meu boa noite todo especial pra você que está aí do outro lado da telinha, que já estava à espreita da programação dessa noite. Que bom que vocês estão por aí. O assunto de hoje é um assunto muito legal. Você que me acompanha, você que já assistiu o Pacificador, sabe que nós sempre trazemos aqui um assunto para a gente abordar, conversar, sempre com o respaldo de solução, um respaldo bíblico, porque a Bíblia tem resposta para tudo, não tem resposta só para minha religião, tem para a sua, tem para todos nós. É um quesito de fé, um quesito de livre-arbítrio, é um quesito de escolha e é um quesito de ilusão e utopia também. Nós descobrimos com essa obra-prima dos cinemas, né, Jonathan Marcondes, que quem sabe, você nunca parou para... Quero que você que está assistindo aí já coloca nos comentários quem que já assistiu o filme Matrix? Só para mim começar sabendo aqui nessa noite, para mim ter uma ideia. Eu sei que é um filme muito antigo, a galera nova aí, meus filhos, ô Jonathan, eu já apresentei para os meus filhos, assistimos todos, até o novo que saiu agora, acho que ano passado, né? Assistimos todos os filmes. Você que está me assistindo aí, você já assistiu o filme Matrix? Se você não assistiu, não se preocupe, você não vai ficar sem entender o que vamos conversar hoje. E por muito tempo mesmo, depois que eu assisti esse filme, desde a primeira vez que eu assisti, esse filme mexeu muito com a minha cabeça, gente. Mexeu muito. Por quê? Porque é um clássico, né, Jonathan? É um clássico, é um filme extraordinário. Além de ser lançado há muito tempo atrás, não se engane pelos anos que foi lançado, mas a produção é incrível. Mas não estou aqui falando, não estou ganhando nada do filme para fazer propaganda de um filme que foi lançado há muitos anos. Mas a questão colocada para o filme, que o filme coloca, é uma questão muito forte. É uma questão que você para pensar e analisar com certeza. Que questão é essa? A questão do filme é que as pessoas podem estar vivendo literalmente numa realidade mentirosa. Quem sabe a vida que você leva seja literalmente uma mentira. E isso me deixou muito intrigado quando eu assisti o filme. E eu fui dar uma pesquisada hoje numa leitura muito interessante do Davison Bignon. Quero já colocar aqui o nome desse cara. O cara fez um comentário muito legal. Eu estava lendo esse comentário e ao ler eu falei, é esse o assunto que nós vamos falar hoje. Gente, sabia que na nossa vida as coisas acontecem muito parecidas com a cena da escolha que o Neo precisou fazer no filme Matrix? Se você analisar a nossa vida, ela é formada de escolhas. Você escolhe todo dia, você não escolhe acordar, você escolhe levantar, né? Ou você escolhe dormir de volta. Toda a nossa vida é pautada por escolhas. Tudo que você fazer, tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você fizer, você precisou realizar uma escolha antes de fazer isso. Não tem como falar do assunto, né, trazer uma aplicação para nós sem antes lembrar alguns pequenos detalhes do filme. A cena que eu quero pautar a conversa de hoje é essa que está aí no começo da live. Cadê o Morpheus? Põe na tela aí, produção. Olha aí, ó. Tem uma cena clássica do filme que o principal, o escolhido, o Neo, o Sr. Anderson, chega a uma conversa com o Morpheus e o Morpheus dá para ele uma escolha. Se ele escolher a pílula azul, ele vai voltar, vai acordar no seu apartamento e nada aconteceu. A conversa dele do Morpheus não aconteceu, ele não vai lembrar, enfim, ele vai voltar a estar na realidade dele. Mas se ele escolher a pílula vermelha, algumas verdades serão realizadas. Existe no filme que foi colocado dois conceitos de liberdade. Falando em escolha, a gente fala de liberdade. Se você escolher bem, você é livre. Se você escolher mal, você acaba sendo preso pelas suas próprias escolhas. O filme ele traz dois conceitos de liberdade. Um que é assumido por um Sumiu a palavra, produção, me ajuda aí. Não vou falar ator, como que é?
Nossa, deu um branco geral. Deu um verde aqui agora. Personagem, obrigado, produção. Ainda bem que a produção tá ligada. Um dos personagens do filme, o nome dele é Cypher. É um carequinha de barbinha. Um conceito de liberdade que o filme apresenta, o Cypher escolhe tomar para ele. Qual que é esse conceito? De que a verdadeira liberdade é viver na ilusão. O Cypher é um dos personagens da história do filme e ele cansou da verdade que ele descobriu e ele falou, sabe uma coisa, eu prefiro escolher viver na ilusão. Ele se encontra numa cena que ele sabe que aquilo é uma ilusão, mas ele escolheu esse conceito de liberdade para ele. Mesmo ele sabendo que ele ia mergulhar numa ilusão, foi o conceito que ele escolheu. E o outro conceito de liberdade, que é assumido pelos tripulantes da nave Nabucodonosor. Assista, se você não assistiu, você não vai se arrepender, um filmaço. Dentre eles tem os três, né? O trio famoso do Matrix, que é o Neo, o Morpheus e a Trinity. E tem mais alguns tripulantes da nave. Mas esse pessoal da nave do Morpheus, a Nabucodonosor, o conceito de liberdade que eles escolheram é um conceito de que a liberdade verdadeira ela só pode ser vivida quando se tem a exata noção da realidade e se aprende a conviver com ela. Então esse conceito de liberdade, essa liberdade deles só pode ser vivida se você literalmente ter uma exata noção da sua realidade e também você aprender a conviver com a sua realidade. Então são dois conceitos de realidade expostos pelo filme. Quais são os conceitos? Você escolhe viver na ilusão ou você possui a exata noção da realidade que você revive e você aprende a conviver com a sua realidade. Eu não vou entrar em méritos do filme, que vai que você que é bem mais novo que nós, né, Jonathan? Não assistiu ainda, não vai querer tanto spoiler, mas nessa cena o Morpheus oferece uma pílula azul e uma pílula vermelha. Dá pra pôr a foto de novo, produção, pra galera ver? Isso! Essa é a clássica cena. Aí o Neo, que é o personagem principal, ele pode escolher. Se ele escolher a pílula azul, ele vai voltar pro apartamento dele e ele não vai lembrar de nada. Nada do que aconteceu. Mas se ele escolher a pílula vermelha, ele vai realmente descobrir qual é a verdade que ele está vivendo. E no filme, é claro que ele escolhe descobrir para onde que vai a toca do coelho, que é um exemplo tipificado, usado no filme. Robson, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? A nossa vida não é um filme. Eu nunca tive que escolher uma pílula azul e pílula vermelha. É aí que você se engana. Hoje eu estou falando com pessoas aqui que escolheram tomar a pílula azul e vivem dentro de uma realidade utópica. É assim que se fala, produção? É utópica? Tomara que eu tenha falado certo. Professoras de português aí que não me crucifiquem. Ou existem pessoas que tomam a pílula vermelha todos os dias e escolhem enfrentar a realidade. Robson, mas qual que é essa realidade de viver essa utopia? Viver uma realidade que eu sei que é ilusão? Quais são os aspectos que eu posso fazer aí um feedback da minha vida e perceber que a minha vida realmente eu estou vivendo uma ilusão? Eu peguei 3, muito simples. Se você hoje escolher tomar a pílula azul, 3 detalhes da sua vida, que é viver uma utopia, viver uma coisa que não é verdade. Primeiro, não existe pecado. Se você escolher tomar a pílula azul na sua vida, e você não vai perder sua consciência não, você vai acordar amanhã, vai para o seu trabalho, vai continuar com a sua família, vai continuar fazendo as suas escolhas. Só que se na sua vida você tomar essa pílula azul, proposta pelo filme, que é uma pílula que vai fazer você viver na ilusão, primeira coisa que você tem como conceito, não existe pecado. Então tudo que você fizer, nada vai acrescentar de negativo para a sua vida. Segunda questão, segundo detalhe de quem escolhe viver na ilusão, é que não existe fim do mundo. Que fim do mundo, que nada! Isso aí é balela, isso aí é conversa de fanático, que o fim do mundo já deu, já aconteceu. Tem uns que brincam, né? Tem uns que falam que já aconteceu o fim do mundo e nós estamos no apocalipse. Pô, mas é muito mais fácil você viver na pílula, escolher a pílula azul, né, na sua vida. Por quê? Se você fizer como o Neo, ao contrário do que o Neo fez o Matrix, e escolher viver na ilusão, primeiro, não existe pecado. Essa é a maior ilusão pregada pelo diabo, sabia? Em todas as religiões.
Não, não existe pecado. Você é o próprio Deus da sua vida. Então você escolhe o que você faz. E esse negócio de pecado é só imposição religiosa. Pô, mano, é muito mais fácil de escolher essa vida. Outra coisa, não existe fim no mundo. Que fim do mundo? Tudo acaba quando você for para a sepultura. E tá ponto final e acabou, e não escuta o que o padre está falando, muito menos o que o pastor está falando, teu líder de célula, que escutar isso aí. Não existe fim do mundo. E a terceira característica de quem escolhe viver na ilusão é que não é preciso ir à igreja nenhuma. É que negócio de dar dinheiro para pastor, vou ficar dando dízimo para o padre ficar comprando apartamento, para o pastor ficar andando isso e aquilo. Eu não vou na igreja, que perca de tempo, um monte de gente mentiroso. Lá também tem bastante gente que não presta. Pior que é verdade. O padre tem seu salário, o pastor tem seu salário. Lá dentro da igreja tem pessoas que são mentirosas, como dentro do mercado tem pessoas mentirosas. Lá dentro da igreja tem pessoa que se estressa e faz o que não deve, como no teu time de futebol tem cara que se estressa e faz o que não deve. Por quê? Porque lá no seu time de futebol, lá no seu trabalho e lá na sua igreja tem pessoas. Ou na sua igreja tem robô? Tem pessoas. E pessoas cometem erros, pessoas são falhas. Então, se eu escolho hoje viver nessa realidade utópica, nessa realidade onde a utopia vai tomar conta da minha vida, literalmente viver na ilusão, são essas três características que essa escolha traz para a minha vida. Primeiro, não existe pecado. Segundo, que fim do mundo, que rapaz, isso não existe, isso é conversa para assustar, conversa para boi dormir. E o terceiro, a terceira característica de quem vive na ilusão, hoje, é acreditar que não é necessário ir para a igreja. Não precisa, não. Não, eu tenho Deus. Eu tendo Deus, não preciso ir na igreja. Tá bom. Agora vamos dizer que você vai fazer igual o cara do filme. Eu trouxe um áudio. Não tem como colocar o áudio, produção? Tem? Vamos colocar o áudio então. Gente, tem um áudio incrível. É um dos diálogos do Morfeu com o Neo do filme, que é a hora que o Morfeu oferece as duas pílulas, né? A pílula azul, que vai fazer ele esquecer, voltar para a ilusão, ou a pílula vermelha, que vai libertar a mente do protagonista do filme para descobrir qual é a verdadeira realidade que ele vive. Quer ver? Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Aqui eu já vou colocar para você ver. Tenho. Vou colocar o diálogo. Esse é o diálogo do Morpheus com o Neo antes dele fazer a escolha da pílula que ele vai tomar. Quer ver? Deixa eu colocar para vocês escutarem. Que acredita ser real para que não perceba. Escute aí. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Esse é o áudio clássico da conversa do Morpheus com o Neo sobre a escolha da pílula. Eu já disse para você, se nós estamos vivendo com essas características de vida, não se assuste no que eu vou falar, mas você já escolheu qual realidade para a sua vida. Se você hoje acredita nessas três características que a vida trouxe para você, que os seus ensinamentos trouxeram para você, eu não estou aqui categorizando filosofias próprias, de maneira alguma. Eu não vou rebater a realidade ilusória da escolha que, quem sabe, eu e você tomamos com as minhas filosofias, de maneira alguma. O que eu vou trazer aqui é a escolha da pílula vermelha, através da palavra de Deus, da Bíblia. Não em assuntos vastos, mas nesses três aspectos: pecado, fim do mundo
e ir a uma igreja. Só nisso. Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui para fazer esse paralelo e esse comparativo. Mas eu escolhi só essas 3 características para ser bem sucinto e objetivo essa conversa, essa reflexão de hoje. Como nós acabamos de falar, a escolha da pílula azul foi o que eu disse para você anteriormente. Agora, se nós, ao invés disso, começarmos a nos perguntar dentro de nós, espera aí, mas qual é a reação que eu causo para a minha vida, para o meu coração, para a minha família e para Deus quando eu peco? Ou um segundo questionamento, o que é pecado para Deus e para mim? Será que eu peco? Será que eu peco algumas vezes? Será que eu peco todo dia? Será que existe pecado? Será que se eu pecar, Deus vai se desagradar? Ou pior, será que se eu continuar pecando, escolhendo essa realidade onde não existe pecado, não existe uma consequência, enfim, não vai ter fim do mundo, não tem igreja, não tem essas coisas nenhuma, o que será que vai acontecer comigo se eu continuar pecando? Outra coisa, será que realmente não existe um fim que está próximo? Será que tudo que essas pessoas falam sobre fim do mundo, sobre volta de Jesus, sobre inferno, sobre céu, sobre condenação, sobre salvação, será que isso não tem um pingo de verdade? Você nunca se questionou sobre isso? Outra coisa, por que tantas pessoas dedicam horas da sua semana e da sua vida para pegarem na mão dos seus filhos, esposa, família, e irem a uma igreja, a uma religião, que quem sabe você tenha tanto preconceito nisso? Você já parou para pelo menos se questionar sobre esse assunto? Pela importância de tudo isso? Então, agora, nós, ao invés de escolhermos a pílula da ilusão, a gente vai pegar agora a pílula da verdade, a pílula vermelha. Aí, a realidade ela fica um tanto quanto mais clara. Na teoria do Davidson Bignon, sobre os conceitos de liberdade que o filme apresenta, o conceito escolhido pelos protagonistas do filme é de que a liberdade verdadeira ela só pode ser vivida quando você tem a exata noção da realidade e você aprende a conviver com a sua realidade. No filme, todos os tripulantes da nave Nabucodonosor escolheram essa realidade, menos o Cypher. O Cypher escolheu viver na ilusão e ficar satisfeito com isso. Nós agora pegamos da mão ali do Morfeu a pílula vermelha. E nós queremos saber qual é a realidade que a palavra de Deus nos traz. Não que o Robson acha que pode ser certo. Eu não quero trazer aqui minhas filosofias. Eu quero falar para você o que a Bíblia fala sobre pecado, sobre fim do mundo e sobre ir para uma igreja. Será que a Bíblia fala sobre isso? Escolhemos a pílula vermelha. Vamos entrar na realidade agora. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Na maioria das vezes que você ler a Bíblia sobre textos que se referem ao pecado do homem, você vai ter sempre esse texto sendo concluído com condenação ou com misericórdia. O que a Bíblia fala sobre essa realidade escolhida, esse conceito de liberdade que a Bíblia nos oferece, é que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Todas as vezes que você entristece a Deus com o seu pecado, alguma coisa dentro de você fica instável. Você sente um leve incômodo dentro de você. Parece que existe uma voz gritando lá no porão da sua alma, e é uma voz muito baixinha. E é uma sensação ruim, que não chega a ser uma ânsia no estômago, mas é uma sensação de alma, sabe? Que você fez alguma coisa que não deveria fazer. Só que a Bíblia fala que quem esconde os seus pecados nunca vai prosperar. Mas quem
confessa os seus pecados, aqui tem duas ações. Primeira ação, confessar. Aqui quem me assiste é pessoal da Igreja Católica, pessoal da Igreja Evangélica, pessoal da Igreja Adventista. Várias religiões se juntam aqui na programação do Pacificador, e isso é muito legal, porque assim você percebe que a Bíblia, ela é universal. Ela não é taxada e escrita só para a religião que o Robson escolheu, que o Jonathan escolheu, que o Rodrigo escolheu. Não. A Bíblia é para todos nós. Quem reconhece que pecou e confessa o seu pecado e abandona o seu pecado, encontra misericórdia. Sempre que você, eu não sei como que os católicos, eu nunca fui católico, sou cristão, evangélico, eu nunca me confessei com um padre, mas eu já tive conversas com o meu líder, com o meu pastor, onde eu confessei falhas, onde eu pedi conselhos, pedi ajuda, recebi conselhos do meu líder, do meu pastor, e entendi o amor de Deus e que Deus perdoa os pecados, como você ouviu. Só que eu quero te contar uma coisa que quem sabe você não percebeu. Quem esconde não prospera. Então nós escolhemos a verdade. Escolher a verdade é olhar para os seus pecados e falar: Deus, eu estou fazendo algo que não te agrada. O que eu estou fazendo é pecado. Se é pecado, eu preciso o quê? Confessar meu pecado. Se você for evangélico, o processo é diferente. Você vai marcar um dia com o seu pastor, seu líder de célula, seu líder do grupo, que você participe e fala assim: velho, preciso conversar com você. O que aconteceu? Rapaz, eu acabei cometendo um pecado, minha consciência está pesada, eu não estou bem. E eu li um versículo em Provérbios 28 que quem esconde o pecado não prospera. Então eu quero mudar de atitude, eu quero confessar o meu pecado para você e eu preciso da misericórdia de Deus. Preciso que Deus haja com misericórdia e me perdoe. Isso é verdade, mas tem um quesito que você não lembrou de falar. Esconder não é o caminho. Você escolheu confessar o seu pecado. Show de bola. Se você for católico, eu não sei muito como que é, se você pode a qualquer dia se confessar ou toda semana, ou se tem algum católico que me assiste e quiser comentar, vai ser muito construtivo. Se você pode se confessar todos os meses, toda semana, ou mais de uma vez a semana, eu não sei. Se tiver algum católico assistindo agora e quiser me comentar para a gente aprender, porque eu não sei. Mas por curiosidade, você vai escolher, você vai conversar com o seu padre da sua paróquia, da sua igreja, e vai falar: padre, eu preciso me confessar. Ou se tem um horário livre que você pode chegar lá e se confessar a qualquer momento, você vai fazer isso. Você vai chegar lá e vai se confessar. O Jonathan comentou: pode confessar sempre que sentir vontade. Obrigado, Jonathan. Então é muito parecido com a igreja evangélica, a igreja católica. A hora que você sentir vontade, você pode conversar com o seu líder, seu pastor, ou conversar com o seu padre. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Quem esconde não prospera, mas quem confessa escute, versículo Provérbios 28 e 13. Quem confessa e abandona o seu pecado encontra misericórdia de Deus. Então significa que eu, evangélico, se for lá conversar com meu pastor, confessar, me arrepender, e eu sair ali da igreja e no outro dia eu continuar praticando o mesmo pecado, eu não vou encontrar a misericórdia de Deus. Não vou alcançar a misericórdia de Deus. Tal como um católico, se confessar o seu pecado, mas sair lá do confessionário e continuar pecando o que ele confessou, também não vai adiantar. Também não vai alcançar misericórdia de Deus. Por quê? Quem esconde não prospera, mas quem confessa e abandona o seu pecado encontra misericórdia. Essa é a primeira faceta da realidade escolhida quando nós escolhemos viver a verdade que a vida, que a palavra de Deus nos oferece. Abandonar é enxergar, confessar e abandonar e alcançar misericórdia. Beleza? Segundo detalhe, na outra escolha, existe fim do mundo. Que fim do mundo? Isso aí é balela. Nessa escolha existe. Nós escolhemos descobrir o que a Bíblia fala sobre o tão aclamado hollywoodiano, porque tem muitos filmes que falam sobre o final do mundo, o fim do mundo, o fim de todas as coisas. Mas o que a Bíblia fala sobre o fim de todas as coisas? Eu escolhi um texto dentre vários que falam sobre o assunto enigmático, fim do mundo. Eu escolhi Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, que diz assim: E vi um grande trono branco,
e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. A realidade, que literalmente é a verdade, ela é um tanto quanto mais salgada que a mentira, a utopia escolhida por muitas pessoas de acreditar que não existe um final de todas as coisas. Mas a realidade, ela nos pauta uma solução para que não aconteça isso conosco. Por quê? Quem esconde não vai conseguir chegar nesse dia e ter uma ficha limpa. Mas quem enxerga o seu pecado, confessa e abandona o seu pecado, nesse dia do grande trono branco, do juízo final, vai alcançar misericórdia. Então entenda, quando você escolhe viver a verdade da palavra de Deus, você precisa entender que pecado e salvação não combinam. Mentira e salvação não combinam. Adultério e salvação não combinam. Roubo e salvação não combinam. Práticas pecaminosas, pecados sexuais, tudo isso que o mundo oferece como banquete para todos nós, se nós nos deleitarmos nisso, não formos fortes para resistir os desejos da carne, e pior que tudo isso, não enxergarmos que isso é verdade, não confessarmos nossos pecados, não abandonarmos depois da confissão os nossos pecados, no grande dia do Senhor, nós não faremos parte do povo que entrará no céu, mas deste povo que o versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a verdade que o Evangelho traz para mim e para você. Isso não é uma ameaça, isso é um alerta. Robson, mas por que falar de um assunto tão tenebroso como esse? Porque muitas pessoas estão escolhendo viver uma mentira, fingindo que não vai haver um fim de todas as coisas. E é com essas pessoas que eu me preocupo. É com esse tipo de pessoas que eu estou aqui fazendo o papel do Morfeu, né? Do filme. Eu estou trazendo para você a sua vida e a palavra de Deus. E é você que vai escolher hoje o que você vai fazer. Cara, isso é um negócio que você nunca vai ouvir numa igreja, porque eu não estou aqui para pregar, igual o pessoal fala na igreja. Eu não estou aqui para falar para crente, para católico, etc. Eu estou aqui, e a missão do pacificador é olhar a sua vida com o olhar da Bíblia. Robson, mas isso vai mudar minha vida? É claro! A palavra de Deus vai prosperar você, vai libertar você do pecado, e outra, vai garantir a sua salvação. Eu não estou aqui falando para você sair da igreja tal e ir para tal, você quebrar o seu amuleto e colocar uma capa e começar a dar dinheiro. Não estou falando isso. Eu estou falando para você que você hoje pode fazer como o Cypher fez no filme. Sabe de uma coisa? A verdade é muito difícil, que é muito complicado. Ser cristão, ser católico, ser dizimista, ser isso, ser aquilo, ajudar o pastor, ajudar o padre, ser fiel para minha esposa, não roubar dinheiro, não lograr meu pai, não lograr meu sócio. É muito difícil. Não, eu escolho viver uma ilusão. Dessa ilusão, você acredita que nada é pecado, que isso não existe,
que fim do mundo é utopia e que ir na igreja é perca de tempo. Só que, infelizmente, quem escolhe essa pílula, quem escolhe essa verdade mentirosa, quem escolhe viver nessa utopia, não vai estar escrito no livro da vida. E no grande dia do Senhor, aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Como está escrito em Apocalipse 20, versículo 15. Terceira característica de quem escolhe a Bíblia como verdade e realidade, para nós finalizarmos. Aquela questão de ir para a igreja, será que a Bíblia fala sobre isso? Ah, mas no tempo de Jesus não tinha igreja. Eu já escutei muita gente falar isso. Ah, você perca de tempo, ó. Você vai lá cantar, vai pregar, vai isso e aquilo, vai quarta, vai segunda, vai terça, vai sábado. Você é louco, mano. Você tá perdendo tua vida e teu tempo. No tempo de Jesus não tinha igreja, eles pregavam tudo ao ar livre. Tá bom? Verdade mesmo. Jesus andava mais pregando nas montes, nas montanhas com a multidão, né? Do que nos templos, com microfone, com grupo de worship, né? E louvor, realmente. Mas olha o que está escrito em Hebreus 10, 25. Presta atenção. Agora nós escolhemos a pílula vermelha, né? A verdade que liberta. É verdade, sim ou não? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre ir para a igreja, pô. Terceiro quesito. Não deixemos. Robson, qual versículo que é? Anote aí para você ler depois aí, com tempo na sua cama antes de você dormir. Hebreus 10 e 25. Anote. Se você anotou, eu vou te passar as referências que li anteriormente para você ler depois com tempo e tirar suas conclusões. Primeiro, sobre confessar o pecado e abandonar, está escrito em Provérbios 28, 13. Anote aí. Provérbios 28, 13. Beleza? Sobre o dia do Senhor, o grande dia, terrível dia, está escrito em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Anote aí. E agora, sobre ir à igreja, está escrito em Hebreus 10 e 25. Anote que é muito importante você ter esses temas para você ler hoje, antes de você dormir e pensar sobre isso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, não todos, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Que dia é esse, Robson? O dia que eu acabei de ler para vocês aqui em Apocalipse 20, 11. O versículo diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Desde aquele tempo já era costume de alguns e continua sendo. Faça uma média hoje da sua família que mora aí na sua casa. Você, sua filha, seu filho, sua esposa, seu filho mais novo. Nessa semana, hoje é quarta-feira, alguém da sua família foi aí à sua igreja? Lá agradecer a Deus, participar de uma missa, de um culto, de uma célula, não sei. Ah, minha esposa foi. Então não é costume de todos, é costume de alguns. E a Bíblia já sabia disso lá quando foi escrita. Qual que é o conselho para essa realidade que você escolheu? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que aquele dia se aproxima, que se aproxima o dia do Senhor. E finalizo com Mateus 18 e 20. Anote aí também. Mateus 18 e 20. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, diz o Senhor, ali eu estarei no meio deles. Robson, por que você vai na igreja? Porque eu, mais um, outro, eu estou em 3, estamos em 6, estamos em 50, estamos em 200. Ou uma igreja gigantesca com 1000 pessoas. Saiba que se estiver 2 ou 3 ali reunidos no nome do Senhor, o Senhor poderoso naquela reunião está presente junto com eles. Esta é a importância de você ir para a igreja. Não deixe de se reunir. Não deixe de ir, não deixe de... Robson, mas é que às vezes dá sono, às vezes eu estou cansado. Não, a Bíblia te dá um conselho maravilhoso hoje. Não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar. O que eu estou fazendo hoje é o que esse versículo fala. Eu estou te encorajando hoje a você voltar para a sua igreja.
Ah, Robson, mas lá eu queria procurar uma igreja nova, uma outra religião. Faça isso! Só não fique na casa. Não deixe seus filhos viver uma vida de não conhecer Jesus, tá? Você que é mãe, você que é mamãe, você que é papai, você que já tem uma adolescente, quem sabe em casa, um adolescente, ou você que tem filhos pequenos como eu tenho, saiba que a responsabilidade de mostrar o caminho do Senhor para os seus filhos é sua, papai. É sua, mamãe. A minha mãe não tinha chuva, não tinha sol e não tinha carro. A gente chegava a hora do culto, era 6 horas, ela estava lá no portão. Robson, toma banho para ir na igreja. E não tinha choro, não tinha conversa. Isso foi até os 16, 17 anos. Não tinha conversa. Chegava, tomava banho correndo, eu e meu irmão arrumava a roupa, 7h30, 7 horas, a gente cortava a pé. Horas, às vezes tomava chuva, às vezes chegava com o tênis cheio de barro na igreja, dava até vergonha de entrar e sujar o piso lá da igreja. Mas não perdíamos cultos, sabe? Quem sabe a sua mãe levava você nas missas, aquelas missas bonitas, comemorativas, né, dos dias especiais, das pessoas lembradas pela igreja, e para você foi algo tão especial quando era criança, e quem sabe depois que você casou, você perdeu esse costume tão gostoso. Eu venho aqui te encorajar nessa noite. Volte para sua igreja, entendeu? Vai para outra igreja, vá conhecer um novo povo, não tem problema. Só não fique em casa. Porque um dia vai buscar outro, o outro vai buscar outro, e quando você vê, passaram-se anos. E o pior de tudo, quando você perceber, seus filhos já saíram da sua casa e você não cumpriu a missão de pai, de mostrar o caminho do Senhor para ele. Como assim? A Bíblia fala sobre isso? É claro que fala. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que quando ela ficar grande, ela não se desvie dele. Essa missão é sua, essa missão é minha. É ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos, para que eles não venham dar esquenta-cabeça para a gente depois. Você já pensou? Se você leva seu filho desde pequeno para a igreja, quanta coisa boa ele aprende. Ele chora, ele sente a presença de Deus, ele vai aprender o caminho. Você ensinou. Se Deus o livre, ele crescer e quiser tomar um caminho errôneo na sua vida, você sabe que você mostrou o caminho. Mas o que eu me preocupo, eu encorajo você hoje, é que muitos pais estão esquecendo. Por quê? Porque eles não vão. Então, como levar os filhos? Eles preferem escolher a realidade, sabe, da mentira ilusória. Não tem pecado, esse negócio de fim do mundo não existe, não precisa ir para a igreja. Se você age assim, os seus filhos agem assim. Se nós fazemos isso, os nossos filhos vão fazer isso. Raras exceções de uma casa que uma criança que os pais não vai para a igreja procura uma igreja. Raras as exceções de um adolescente que procura estar na catequese, estar na escola bíblica, estar na célula, se os seus pais estão em casa e não congregam. O versículo diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, poucos, mas procuremos encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros é que o dia que a tua esposa não quer, tá cansada, coitada. Tá lá, sabe, cansada de tanto trabalhar, e é um culto especial, é uma missa especial, é uma célula especial. Você tem que encorajar. Fala, não, amor, vamos junto. Não, vamos, vai ser legal, vai ser uma bênção. Isso é encorajar. Às vezes você e a esposa estão animados, os filhos não querem ir, querem jogar videogame e tal. Ah, não, depois a gente vai comer um lanche, sei lá. Faz aquela propaganda maravilhosa, fala, vai ser maravilhoso, meu filho. Lá nós vamos só ouvir de Jesus, só ouvir de Deus. E isso não tem nada de ruim, só tem coisa boa. E o outro versículo, né, sobre essa questão de ir à igreja, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é na Assembleia, na Bola de Neve, na Adventista, na Católica, na Presbiteriana, qual mais, produção? Metodista? Não, é aonde for. Aonde vocês se reunirem como igreja. Escute isso. Aonde se reunirem como igreja, nem que seja 2 ou 3, em nome do Senhor, ali o Deus Todo-Poderoso se fará presente com vocês. E eu quero concluir essa reflexão sobre Matrix nessa noite com o texto escrito em 2 Coríntios 13:17. Por quê? Porque Cristo ele não oferece para mim e para você uma liberdade utópica, de utopia, uma liberdade mentirosa. Mas Deus oferece pela pessoa de Jesus Cristo uma realidade concreta no coração e na mente daqueles que são fiéis. Tem uma canção que eu cantei
Foi, acho que semana passada, que eu amo aquela canção que diz assim: o Senhor conhece os que são seus. Essa frase eu fiquei cantando e pensando, meu, como assim? Mas será que tem pessoas que não são de Deus? Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Só que existem poucos que têm o costume de se reunir como igreja. E outra coisa, são poucos que decidem ser fiéis. Gente, eu sei que ser fiel não é fácil. Eu sei que ser fiel a Deus não é fácil. Tem dias que você peca já quando você levanta, você já acaba pecando, fazendo o que não deve. Mas em nome de Jesus, eu venho aqui te encorajar nessa noite, sabe? Você acha que para mim é pesado estar aqui tirando todo esse tempo para estudar, estar aqui falando? Não é. Para mim é um privilégio poder ser aqui uma pessoa que vai te encorajar, ser um pacificador, ser um encorajador de você procurar ter uma vida de fidelidade a Deus. O Senhor conhece o que são os seus. Ouve a voz de quem é um adorador e de quem é fiel a Ele. O texto diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Robson, até agora eu tinha entendido o que você está querendo dizer. Mas como assim? Aí já ficou meio confuso. A conclusão ficou meio confusa. Eu achei que eu não ia entender muito esse negócio de Matrix aí, mas eu entendi. Mas essa conclusão aí ficou meio confusa agora. Como assim? Ora, o Senhor é o quê? É Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Não existe como escolher a pílula vermelha da verdade sem que o Espírito de Deus more no seu coração. A verdade só é vívida na vida de alguém que escolhe o Espírito Santo de Deus morar no seu coração. Cara, mas aí ficou mais complicado. Como que eu posso então? É o que eu quero, eu não quero mais viver uma ilusão. Se você que me assiste decidiu, peraí, é verdade. Eu vivi uma vida onde eu achei que pecado não existia, onde eu achei que fim do mundo era utopia, era historinha para boi dormir, eu achei que ir para a igreja é uma coisa insignificante, mas não. A palavra de Deus me iluminou hoje e eu quero viver essa verdade. Como que eu faço então? Ora, o Senhor é Espírito. Você não tem hoje como fazer como você faz com o seu padre, seu líder, seu amigo, sua mãe, seu pastor, de você marcar um horário e ir lá conversar pessoalmente, palpável, audível. Mas a fé, eu sempre cito esse versículo, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Para ter relacionamento com Deus, precisa de fé. Precisa você o quê? Acreditar. Robson, mas é muito difícil. Não é. É simples. Como? É simples. Como que eu faço para que o Espírito do Senhor esteja em mim? Acredita nele. Acredite nele. Se você acreditar em Deus, o Espírito dele estará com você. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Meu querido, nós estamos aqui há alguns minutos falando sobre Matrix, falando sobre escolhas, e eu trouxe a você hoje 2 conceitos de realidade. Dois conceitos. O conceito 1, quem sabe você esteja vivendo, que é o conceito de você literalmente escolher viver uma vida na ilusão, onde não existe pecado, onde não existe fim do mundo, onde nem precisa ir para a igreja. Ou você escolhe o outro conceito de realidade, que é possuir uma exata noção da realidade que você vive. E você precisa o quê? Só isso que eu não comentei ainda. Aprender a conviver com a sua realidade. Qual é a sua realidade? A realidade que você vive é que Deus perdoa os seus pecados, se você enxergá-los, confessá-los e abandoná-los. Se você fizer esse processo, você vai alcançar a misericórdia de Deus na sua vida. Esse é o conceito de realidade que a Bíblia traz para mim e para você,
que é o verdadeiro conceito da verdade. Outra coisa, existe um dia que está próximo. Que dia é esse? O dia do fim de todas as coisas. E o que me preocupa é que as pessoas não sabem ou querem dizer que não é verdade, que os nomes que não estiverem no livro da vida não entrarão nos céus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Eu venho hoje como alguém que encoraja você a viver essa escolha que você está fazendo hoje. Eu sei que essa palavra tocou no seu coração. Essa palavra é a palavra de Deus, meu amigo. Não é a palavra do Robson. Eu sei que essa palavra tocou o seu coração e que você quer mudar de vida. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Para aí, Robson, eu não quero mais viver uma verdade. Então eu estou vivendo uma mentira? Eu não quero. Eu prefiro escolher a verdade. Eu encorajo você a você enxergar seus pecados hoje, olhar para as suas falhas. Todos nós somos falhos, não é só você. Só que o versículo nos dá um ensinamento maravilhoso. Sabe? Quem esconde nunca vai prosperar, mas quem enxergar, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados, vai alcançar misericórdia naquele dia. E o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Só que para que você tenha uma vida onde o Espírito do Senhor está com você e você viva essa liberdade, o que você precisa fazer? Você precisa ser igreja, congregar, ir, por mais que as pessoas de lá sejam falhas, eu sei, você também é. Não existe igreja perfeita. Existem imperfeitos que se reúnem para adorar um Deus que é perfeito e que perdoa os seus pecados, confessados e abandonados. A misericórdia do Senhor é real e está disponível para a sua vida. Só que, olha, tira um tempinho para você congregar, tira um tempinho para você ir lá com a sua família. Cara, se você levar os seus filhos para a igreja, não precisa você fazer nada, entendeu? Ah, eu não vou dar oferta ainda. Não, deixa Deus trabalhar com esse negócio de oferta e dízimo no seu coração para frente. Mas vai para a igreja, tá? Vai lá, leva seus filhos. Lembre que esses gurizinhos aí, ó, essa mocinha, quem sabe, você tem uma adolescente, a minha já tá, meu Deus, já tá com quase 10 anos já, meu pai amado. Meu filho vai fazer 11, semana que vem, dia 5 de abril agora. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de todo culto que eu vou, eles estão comigo. Minha esposa tá junto, eu sei que é cansativo, eu sei que você tem seus afazeres, mas eu venho hoje aqui como encorajador para você e para sua família. Leva seus filhos na igreja, leva lá na missa, leva lá na célula, leva no culto. Ah, mas é que faz tempo que eu não vou, eu queria mudar de religião, não tem problema. Só não fique sem fazer nada em casa, sem adorar a Deus. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua casa. A paz vai invadir aqueles dias nublados, terríveis, aqueles dias tristes, sabe? Muitas das vezes as crianças têm medo de dormir nos seus quartos, às vezes elas veem coisas, elas têm medo, você não sabe como agir, você não sabe como falar que não existe, você não tem ali uma autoridade. Quando nós estamos indo para a igreja, quando a gente se reúne como igreja, a gente aprende a orar pelos nossos filhos, a gente aprende a chegar na nossa casa e falar em nome de Jesus. Você vai dormir, meu filho, vou orar com você aqui agora, e não tem nada, e você vai dormir bem, e você sabe utilizar essas armas. Deus tem uma vida para te ensinar a ser pai, uma pessoa cristã, uma pessoa com autoridade de Deus na sua casa, para abençoar os seus filhos. Seja você uma mãe abençoadora, um pai abençoador, alguém que não é da igreja tal, mas alguém que decidiu abandonar os pecados, confessá-los e alcançar a misericórdia de Deus. Essa misericórdia vai ser derramada sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua família também. E eu concluo com esse texto. Cristo ele não oferece uma liberdade mentirosa, utópica, mas ele oferece a mim e para você uma realidade concreta no coração e na mente dos fiéis. O segredo é você que agora já escolheu a pílula. Nós já escolhemos a vermelha, né? A pílula vermelha. A gente escolheu a verdade. Então lembre-se disso. Você escolheu de que a liberdade verdadeira só pode ser vivida quando você tem a exata noção da realidade e se aprende a conviver com ela. Robson, aonde que eu vou aprender a conviver com a verdade? Lá na sua igreja, com pessoas preparadas para te ensinar o caminho que você deve andar.
Essa verdade a gente não aprende sozinho. A gente aprende em família. A gente aprende em igreja. Aprende quando nós nos tornamos corpo de Cristo, sabia? Quando você congrega em uma igreja, você faz parte daquele corpo de Cristo. E assim você aprende a viver essa liberdade. Você aprende a conviver com ela. Nós temos que visualizar a liberdade e aprender a conviver com essa liberdade. Amém? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Essa noite foi assim maravilhosa. Eu fiquei surpreso, porque quando eu trago uma mensagem aqui, uma reflexão, essa reflexão primeiramente fala comigo. E hoje eu fiquei impressionado e surpreso com tudo que Deus falou aqui conosco. Eu queria ler alguns dos comentários que eu vi aqui, muito especiais. Eu acho que o Germano mandou uma mensagem, né, produção? Germano Blaine. Fala aí, amigo. Lembra de nós, Germano? Fomos vizinhos do Tancredo. Ô, Germano. Mas é claro que eu lembro, meu irmão. Nós jogava bola na José Linhares, meu irmão, junto. Germano, que bom que você está aí assistindo o Pacificador, que essa palavra tenha achado morada aí no seu coração, Germano. Um grande abraço para você e para sua família. A Marciele Bertoncelli falou: parabéns, Robson. Que bênção de palavras. São poucas pessoas que nos encorajam a buscar a Deus. Ah, Marciele. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ouviu e pôde entender essa realidade que Deus nos proporciona. Marciele, que Deus te abençoe, tá? Você é sua linda família também. O João falou: parabéns, brother. Que Deus abençoe sempre sua vida. Ô, meu irmão. Glória a Deus, gente. Eu fico muito feliz em Deus ter me dado e proporcionado essa oportunidade de estar aqui todas as quartas-feiras. E hoje foi sério o negócio, hein? Hoje foi muito profundo o que Deus falou com você. Saiba que não sou eu que estou falando. Deus me orienta a conhecer alguns textos, estudar assuntos a mais profundo para poder trazer para você essas realidades que a palavra do Senhor nos deixa assim todos os dias possíveis de alcançar. Deus tem grandes coisas para você. Ali não é nem escondido, hein? Eu não vou falar a palavra escondido. Quando você abre a Bíblia, ali tem solução, ali tem caminho, ali tem conforto, ali tem amor, tem ternura e tem paz para a sua vida. Tenha a palavra de Deus como a sua realidade. Amém? Matrix. Essa foi massa, hein, produção? Essa eu vou guardar no meu coração. Gente, ó, beijão para vocês. Deus abençoe. Sexta-feira estamos ao vivo às 21 horas, lá na página do Vendedor. Grande abraço para você. Se você chegou no final, perdeu o Pacificador Matrix, vale a pena você conferir aqui no meu Facebook ou lá no meu canal do YouTube, Robson Freitas. Tenho certeza que essa palavra vai dar, ó, um chacoalhão na sua realidade, tá bom, gente? Deus abençoe. Grande abraço. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Atrás da minha aparência, mas Jesus dos céus olhou pra mim.